Prosperidade que alcança a vida financeira. Prosperidade está longe de ser dinheiro. Está longe de ser, né? E prosperidade está longe disso. Alguém falou falta de necessidade, mas é muito mais que isso, porque a prosperidade é a capacidade de gerar recursos. É muito mais do que não ter, mas a capacidade de gerar. Então, o Espírito Santo em mim e você, ele é a prosperidade em pessoa, porque ele gera. Ele é que é capaz de gerar vida, ele que gera alegria, ele gera tudo que eu e você precisamos para ter uma vida, a vida que Deus quer que a gente tenha. Então, mais do que qualquer coisa, é a capacidade de gerar aquilo que você precisa, e não só o que você precisa, o que outros precisam, porque Deus não criou a gente, não criou a mim e você para sermos um ser isolado. Deus criou a gente para a gente ser abençoador. Amém? Porque se Deus nos criou a imagem dele, ele é abençoador, ele é doador. Então, se a gente é semelhante a ele, a gente vai ser semelhante a ele em tudo. Sede, pois, Efésios 5:1 diz isso, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, como filhos que sabem que são amados. Você é amado? Você entende que você é amado? Antes de entrar nisso aí, eu queria guardar aqui no teu coração uma coisa que está alta em mim. Eu vou falar de noite, não necessariamente sobre isso, mas eu quero trazer esse ano. A palavra sobrenatural está no meu coração. Sobrenatural. E aí eu quero ler um texto, antes de ler Isaías com você, e pedir para você guardar esse texto, eu quero trazer um entendimento. Vai lá em 1 Pedro, por gentileza, você que está em casa também, abre aí tua Bíblia. Alguém pode dizer assim, as promessas do Antigo Testamento são do Antigo Testamento. A Bíblia é a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Toda a palavra escrita foi para mim e para você. Amém? É para você. Você crê nisso? Por quê? Porque a gente vai lá em Isaías para ler um texto, para você pegar esse texto e fixar ele durante a semana, durante seu mês, durante seu ano, durante sua vida. Mas antes eu quero mostrar que a palavra, ela lá em Isaías, é para mim e para você hoje. Primeira carta de Pedro, lá no primeiro capítulo, a partir do versículo 10, ele começa a dizer sobre os profetas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a quem que foi destinada? A vós, outros, a nós. Investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, então, que neles estava. Então, os profetas, e nesse caso, o profeta Isaías, por exemplo, que estava pregando naquele tempo, lá atrás, cerca de 700 anos antes de Cristo, quem é que estava pregando? Era o Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Cristo é que já estava falando, o Espírito Santo já estava falando. Amém? E para quem que o Espírito Santo estava falando? Pedro está dizendo aqui, para nós. Não era para eles lá, era para nós. Eles estavam anunciando para nós. Então, vamos lá. Está dizendo aqui no versículo 11, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles, aos profetas, foi revelado que, não para si mesmos, mas para quem, gente? Para vós outros, para nós. Você pode dizer, para mim. Foi para mim. Para mim, para nós, é que eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, e ele fala novamente, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que até os anjos anelam perscrutar, saber, participar, ver. Então, Pedro está esclarecendo que o que Isaías, agora a gente vai lá para Isaías, eu quero ir com você, Isaías, no capítulo 40. Mas leia o 40 inteiro, eu vou ler aqui um pedacinho. Capítulo 40, versículo 21. Você entendeu que quando você abre a Bíblia e lê Isaías, ele estava falando, existe uma verdade apontada aqui, uma mensagem profética para Israel. Claro que existe, que se cumpriu historicamente em Israel.
Mas há uma verdade, é essa verdade que a gente tem que se atentar, que há uma palavra para mim e para você aqui, porque é Deus que está falando. Amém? Capítulo 40, versículo 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Então, ele está dizendo, eu estou no controle. Então, quando você for para casa hoje, vai com isso guardado no coração, ele está assentado sobre a terra, sobre a redondeza da terra. Ele está no controle. Ele não perdeu nada da sua mão, ele não perdeu o domínio e o controle de nada. Está tudo sob o controle. O Espírito Santo vai falar isso no seu coração, no seu ouvido, para dizer, eu estou aqui, eu estou no controle. Amém? Eu quero dar um salto, versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, nenhuma só vem a faltar. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Ele está chamando a atenção da gente. Por que eu, Wellington? Por que você está achando, Wellington? Por que você está achando, aí você coloca o teu nome, que as coisas não estão acontecendo? Por que você está achando que o teu caminho está encoberto? Por que você está achando que Deus não está vendo? Por que você está achando que nada está acontecendo? É o que ele está falando. O meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ele está falando, por que você está achando que Deus não está te ouvindo? Por que você está achando que não vai mais dar, não vai mais acontecer? Por quê? Ele continua, não sabeis, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? E a gente cantou isso aqui. Ele está trabalhando. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas ele está trabalhando. Amém? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Você está fragilizado? Você está cansado? Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Guarda isso no coração, depois medita sobre esse trecho, essa palavra, com o entendimento de que isso aqui foi escrito para você, para cada um de nós, para você. Quando você lê isso aqui, você fala, então, Senhor, renova as minhas forças. Eu creio que não tem nada fora do teu controle. Cada estrela está contada. Você sabe o nome de cada uma delas. Ninguém pode saber o que você pensa, mas você sabe tudo o que eu penso. Não, eu sei, Senhor, que você me ouve e está me ouvindo agora. Deus está chamando a atenção da gente para o fato de que Ele nos ouve. Amém? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, esse é o teu caso? Renovam as suas forças, sobem com asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus vai renovar o seu ânimo, Deus vai reestruturar você, Deus vai te reanimar, e, aliás, a palavra é a que vai te animar. Então, medita nessa palavra, para quando você olhar e ler essa palavra, você entender assim, Deus está falando comigo, não acabou. Não, eu vou me levantar, eu vou continuar, eu não vou parar, eu não sou daqueles que retrocedem, não vou parar, porque Ele está comigo. E Ele vai toda hora dizer, você não está vendo? Não está vendo? E aí você fala, Senhor, então abre os olhos do meu coração, aqui, os olhos estão aqui, ó. Os olhos não estão aqui, esses são olhos naturais, mas Deus nos chamou para ver por aqui, por um Espírito que tem uma revelação, e olha lá quando ninguém está vendo, quando ninguém está dizendo, todo mundo está achando que não dá, mas você está contente porque você tem uma palavra, e essa palavra diz que você vai chegar lá, amém? Debaixo da direção dele, você vai chegar lá, e eu também. Debaixo da direção dele, ninguém vai nos abater. Debaixo da direção dele, a gente não para. Ninguém vai te parar. Amém? Deus tem um propósito na sua vida? Tem. Deus tem um propósito na sua vida. Então, seja servo desse propósito. Siga o propósito. Ande no propósito.
porque é o propósito que o diabo quer parar. Aí ele não pode parar o que Deus está fazendo, não. Aí ele tenta parar a gente, porque Deus está fazendo através da gente. Então, não pare, guarde essa palavra, não para, não pare. Amém? Que manhã abençoada, estou com meu coração cheio. Leia lá capítulo 40, 41, 42, fica dever de casa. Dever de casa para você, Academia da Fé, escola, né? Dever de casa, leia e medite, coloque o seu nome ali, coloque o seu nome. Nosso Deus não se cansa, nosso Deus, Ele não para, nosso Deus renova as forças daqueles que andam com Ele, que esperam nele. Amém? A gente tem falado sobre isso aqui, prosperidade que alcança a vida financeira. Prosperidade está longe de ser algo simplesmente financeiro. Ela alcança a vida financeira, assim como foi falado aqui, Isaías 53, não foi? A gente leu, isso ali não é prosperidade que alcança a sua saúde, não é prosperidade que alcança a tua casa, prosperidade que alcança as tuas emoções, para você ter uma vida equilibrada, emoções equilibradas, prosperidade que alcança teus relacionamentos, para você ter relacionamentos equilibrados. A prosperidade é Deus, o Espírito Santo, habitando em mim e em você, colocando a gente na posição que a gente tem que estar como filho, porque já é um direito meu e seu, como filhos de Deus. Você é filho de Deus? Exatamente, você entregou sua vida para Jesus, você é uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram. Aí o livro da vida, o livro onde está tudo escrito, sabe o que vale para Deus? Os dias que você passa com Ele. Porque os dias que você não passou com Ele no passado, não existiram. Por quê? Porque você estava morto, é outra pessoa, não é mais você. Você entende isso? Quando fala escrito, Deus tem um plano para mim e para você, tem um caminho. A decisão de andar nesse caminho é minha e sua. Mas o que conta para Deus é o tempo que eu e você estamos com Ele. E Deus quer esse tempo todo, Ele faz questão desse tempo todo comigo e com você. Abundância, então, na área financeira, a gente falou isso na semana passada, é só uma das consequências da prosperidade. Mas não é a prosperidade em si. Se eu recomendar para você, eu acho que essa frase, se não está exatamente desse jeito, está quase assim. O pastor Hélio, tem um e-book, vai lá no site, digita lá, heliopeixoto.com.br, eu acho que é isso. E vai lá e baixa o e-book, tem vários, sobre saúde, sobre prosperidade na vida financeira, e baixa lá, lê. Né? Você vai crescer bastante. Olha o Salmo 23, você sabe que eu amo esse Salmo, né? Salmo 23, você sabe. O que diz? O Senhor... e nada, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gente, como é poderosa essa afirmação. Tanto você dizendo para uma circunstância, dizendo para você mesmo diante do espelho, dizendo inclusive para Deus, para dizer, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu pastor, então, olha, eu sei que nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ficar com medo, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Algumas versões dizem, me protegem, me sustentam para isso. Sabe? O Senhor é o meu pastor, vamos falar bem alto? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É isso daí. Então, o primeiro passo, e eu falei desse primeiro passo semana passada aqui, da gente caminhar nessa vida próspera, em todos os aspectos, mas eu quero trazer isso aqui, uma vida próspera, uma prosperidade que alcança a tua vida financeira. Eu preciso pensar conforme a palavra de Deus. Porque se eu penso diferente da palavra de Deus, eu estou indo contra Deus. Se eu estou indo contra Deus, eu vou num caminho de morte. Se eu estou indo contra Deus, eu vou num caminho de derrota. Se eu vou contra Deus, eu vou para a vala. Eu vou para o buraco. Por quê? Porque ninguém pode ir contra Deus. Ninguém pode ir contra Deus. Amém? Nós cantamos isso? Também cantamos. Se nosso Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Então, exatamente, mas eu tenho que pensar. Como é que eu estou pensando? Porque o pensamento, a Bíblia fala, tem que ser moldado à palavra dele. Como é que eu sei o que Deus pensa a respeito da minha vida financeira, Wellington? Palavra. Como é que eu sei o que Deus pensa a respeito da minha vida familiar? Está na palavra. Como é que eu penso a respeito do meu relacionamento com pessoas, com amigos, com colegas? Palavra. Que Deus pensa sobre o meu trabalho? Palavra. O que Deus pensa sobre minha saúde? Palavra, está tudo na palavra. Eu lembro que uma vez um colega de trabalho, anos atrás, ele perguntou, a Bíblia fala sobre tudo, todas as coisas? Eu falei assim, todas as coisas. Mas dá conselho para tudo? Ele falou assim, Eu falei, tudo. Até, assim, a vida da gente, marido e mulher, eu falei, tudo é tudo. Ele, tá. Aí eu mostrei uns versículos para ele, interessante.
É interessante mesmo. A Bíblia te dá conselho, me dá conselho para absolutamente tudo. Amém? E aí está escrito lá, Romanos 12, 2, você conhece. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. A gente só é transformado pela palavra. É a palavra que molda a gente, a palavra que transforma a gente. Só a palavra. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não renovo a minha mente, eu não vou ser capaz de experimentar. Se eu não renovo, se eu não sei o que Deus pensa, eu não me habilito. A habilitação para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vem por renovar a minha mente. Se eu não renovo a minha mente, eu não me habilito. Ah, mas eu já sou vencedor. É vencedor, mas não experimenta a vitória se não se moldar a palavra. Ah, a vitória que vence o mundo é a minha fé. Fé é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Vai lá e Tiago, ele diz para a gente, mostra aí a tua fé sem obras, que pelo que eu estou fazendo, pelas minhas obras, pela maneira como eu vivo, eu te mostro em quem eu creio. É isso que Tiago está dizendo. Uma fé sem uma ação correspondente não é fé. Não é fé. Fé é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Me mostra a tua fé sem as obras, diz Tiago. Agora, eu vou te mostrar que pela maneira como eu vivo, pelo que eu faço, pelo meu dia a dia, você vai saber em quem eu creio. Porque a fé e as obras, elas caminham juntas. Amém? Então, para nossa... E o que isso tem a ver com vida financeira? Tem tudo. Porque se eu penso, eu tenho um pensamento errado de que Deus não quer que eu seja bem-sucedido naquilo que eu faço, eu já parei pelo caminho. Se eu acho que Deus não quer que eu avance num propósito, num plano, num planejamento, eu já parei pelo caminho. Se eu acho que Deus não quer que eu tenha bens, que eu tenha alguma coisa, eu já parei pelo caminho. Se você acha, se você entende assim, você vai viver por aquilo que você crê. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu não vivo, pronto, vai viver desse jeito. Porque a gente crê com o coração, fala com a boca, abre a boca, e a gente dá vida através das nossas palavras confessadas e cridas no coração. Desse jeito. Então, se eu creio, penso de forma errada, eu vou crer da forma errada. E se eu creio da forma errada, eu vou falar. Não, comigo nada dá certo. Eu tive um colega que falava assim, se tinha alguma coisa para acontecer de errado, Hélio, vai acontecer comigo. Esse colega falava assim, e dava errado mesmo. Claro que dá, era o que ele cria. Ele tinha isso no coração, ele acreditava nisso, que se tinha alguma coisa para dar errado, vai dar errado. Tá bom. E tem um ditadozinho que no trabalho o pessoal fala, se tiver alguma chance de dar errado, vai dar errado. Está repreendido no nome de Jesus. Não deixa a sutileza do inferno enganar você no seu dia a dia. Deus é com você, amém? Assim como ele era com José, e tudo que José fazia prosperava porque Deus era com ele, Deus é com você. E o que você faz tem que prosperar. E você tem quem? O Espírito Santo em você. Isso é o fundamental, gente. Você e eu, nós temos o Espírito Santo, que é o próprio Deus em mim e você, para quê? Para nos guiar a toda a verdade, para nos orientar, nos antecipar coisas, nos revelar coisas, nos dar direções. A gente precisa afinar esse relacionamento com o Espírito Santo. Para quê? Para eu perceber a direção que ele está me dando, para eu perceber a voz dele, discernir a voz dele de outras vozes, porque tem muitas vozes. Tem uma voz dizendo assim, tem tudo, é isso aqui, é o mais fácil. Mas quem disse que é o mais fácil que tem que ser? Quem disse que é o melhor caminho que eu tenho que pegar? Quem disse que é a maneira mais rápida que eu tenho que fazer? Quem disse que é o jeito desse jeito? Não, o Espírito Santo, ele vai dar o caminho certo. Amém? Então tá. E hoje a gente falou semana passada nesse ponto que eu revisei aqui, que a primeira coisa, eu tenho que pensar e sempre pensar conforme a palavra de Deus. Se eu penso diferente de Deus, eu estou no caminho errado. Amém? E eu quero tratar com você hoje de outra coisa, porque existem princípios para a prosperidade. Existem maneiras, não só do que fazer, mas como fazer o tempo e o modo das coisas. Não é só fazer o que é certo. Eu fui lá fazer um negócio, muita gente entra num caminho desse. Eu fui lá, fui ajudar, e isso, aquilo, outro, fui ajudar, mas era certo? É certo. Mas você tinha uma direção de Deus? Não. Então você foi sozinho. Se eu e você, se qualquer um de nós, porque a gente é criativo, amém? Você é criativo, você tem ideias, você tem muitas coisas no coração. E coisas que até Deus mesmo coloca no teu coração. Tem coisas aí no teu coração que Deus colocou. Agora, o que Deus colocou, peça a Ele a direção para você saber o tempo e o modo de fazer.
Por isso a importância dessa vida de oração, por isso a importância da sensibilidade, de afinar o relacionamento com o Espírito Santo. Porque se eu antecipo, não tá legal. Se eu também procrastino, se eu espero muito tempo, também não está legal. Tem o tempo certo das coisas. Deus tem o tempo certo. Amém? E a primeira coisa que a gente quer falar, que eu quero falar com você aí, é para a gente entender um princípio, que é um princípio, que acho que eu não vou muito longe hoje. Vamos até meio-dia, Marquinhos? Vamos até meio-dia? Até 1? Eu preciso querer, você quer? E ouvir também. Mas esse ouvir é obedecer. Não basta querer. Deus não trabalha com um desejo que está no meu coração. Eu quero muito. Eu queria muito aquilo. Eu desejo muito aquilo. Como eu sonho com aquilo. Não basta. Deus também nem trabalha com uma necessidade. Eu precisava muito disso. Eu preciso muito daquilo. Senhor, você sabe que eu preciso. Não é. A manifestação de Deus não vem através de uma necessidade. Se fosse assim, toda a humanidade já estaria salva, porque todos pecaram e todos carecem, necessitam da glória de Deus. Não está escrito isso? Mas Deus trabalha assim? Não. Deus trabalha com uma palavra que Ele tem, e Ele honra a palavra que Ele tem. O sol nasce para todos? Nasce. A chuva cai sobre todos? Sim. Quem semeia, colhe? Sim. Essa palavra Ele não vai contrariar. Tem princípios de Deus. E um dos princípios de Deus é a obediência, que é justamente o ouvir. Eu quero, mas Deus trabalha só com o que eu quero, com desejo ou com uma necessidade? Não, Ele trabalha com uma palavra dEle, que é plantada no meu coração, no nosso coração. Essa palavra crida e confessada é que gera o que a gente vê. Porque esse é o princípio de criação, da criação. A criação foi dessa forma. Ele viu e estava tudo sem forma e vazia, e ele olhou e fez o quê? Haja luz. Haja fundamentos. E aí houve, tudo que ele falou houve. A Bíblia fala lá em Hebreus que todas as coisas, ele fala de Jesus, que ele sustenta todas as coisas pela palavra, seu poder. Não é assim? Em Hebreus 11 também fala da palavra, que tudo aquilo que não se vê existe através de algo que antes, ele fala assim, não que não existia, mas daquilo que não se vê, mas foi tudo formado pela palavra. Então, abre a boca, crendo. Aí sim, Deus trabalha. A manifestação vem por uma palavra que está no nosso coração, e a gente, crendo nessa palavra, a gente expressa aquilo ali. Então, eu quero, mas eu também preciso ouvir. Se quiseres, tem o versículo aí, Isaías 1,19. O que diz Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvides, qual é a consequência? Comereis o melhor dessa terra. Então, Wellington, você precisa querer, mas você precisa me ouvir, você precisa me obedecer. Porque quero muito, mas eu vou fazer um outro caminho, então não vai dar. Eu quero muito, mas eu estou agindo diferente. Eu quero muito, mas eu não creio na palavra. Eu quero muito, mas eu estou confessando diferente. Eu quero muito, mas eu não penso como Deus está pensando. Então não vai adiantar querer. Vai ficar querendo, e vai chupar o dedo. Mas se me ouvirdes, se me obedecerdes, você vai comer o melhor dessa terra. Nessa outra versão aqui, que é a NVI, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Está disposto a obedecer? Amém? Não é o que eu acho melhor, é o que Deus está dizendo. Não é do meu jeito, porque a gente também gosta de dar ideia para Deus, né? A gente pensa num negócio e a gente vai maquinando uns planos. Não, você faz assim ou só eu? Né? Você imagina como é que Deus faz fazer o milagre. É como se você estivesse dizendo assim, Deus, deixa eu te dar uma ideia aí. Vou dar uma boa maneira de você fazer isso acontecer, seria assim, ó, pá, pá. Aí você vai dizendo, você pode usar fulano, oi? Naamã, isso. Pô, vai lá e mergulha naquele rio. Pô, mas tinha um rio mais bacana ali, ó. Tinha um rio legal. Mas é aquele rio, cara. Mas só que Naamã tinha boas pessoas do lado dele, ele que deram bons conselhos, que, aliás, é um dos princípios. Não vá tomando decisão sozinho. Ouça conselhos, porque aí vai ter sabedoria diante disso. Ouça, é um dos princípios. Eu estou com um plano, tempo curto aqui, mas a gente vai chegar lá. A bênção está onde? Do outro lado da onde? Isso. Então, eu tenho uma montanha chamada o quê? Obediência. Eu tenho que subir e descer lá do outro lado. Lá está a bênção. Não existe bênção se não tiver obediência, gente. Não existe bênção se não tiver um pensamento de acordo com a palavra de Deus e atitudes que correspondam a esse pensamento que é a palavra de Deus.
E essas atitudes que correspondem aos pensamentos e à palavra, isso é que se chama fé. Porque não adianta nada eu de falar um negócio, não adianta nada eu dizer que estou crendo, mas a minha atitude está indo para o lado contrário, então eu não estou crendo. Ou não adianta nada eu olhar a palavra e tudo e dizer um negócio, mas daqui a pouco eu estou dando declarações contrárias. E cuidado, as sementes que são plantadas, você está aqui tendo o seu coração semeado, mas daqui a pouco você está lá fora, e eu também. A gente tem uma série de pessoas, de coisas que vão lá ficar tentando semear outras coisas, roubar a nossa semente. Não abra mão das sementes que você tem recebido. Pega lá Isaías e vai para o quarto depois, tira um tempo depois e vai ler e reler e ler de novo. Cada vez que você for ler, Deus vai falar de alguma forma diferente, vai sair alguma coisa para você aqui, porque foi para você que foi escrito. Amém? Agir em fé é o quê? Depender, confiar e obedecer. Isso aí a gente aprende aqui na Atos, né? Crer, confiar, depender, obedecer. Crer, confiar, depender, obedecer. Se eu confio, eu dependo. Se eu dependo, se eu confio, eu obedeço. Você outro dia falou um negócio aqui, quem crê, obedece. Quem só obedece, quem está crendo. Se alguém falou para mim assim, Wellington, vai chover, antes de eu sair de casa, vai chover, como é que eu demonstro a minha crença, a minha fé nessa pessoa? A roupa que eu vou sair, ou o guarda-chuva, porque se eu saio sem guarda-chuva, se eu saio sem me proteger de nada, significa que eu não acreditei. É um exemplo bobo. Alguém pode dizer assim, não, Wellington, mas eu saio sem guarda-chuva sempre, mas você sabe, entende o que eu estou dizendo, né? Exatamente. Aqueles que se preocupam mais com o cabelo vão sair sempre. Eu não estou nesse grupo. Então, olha o Salmo 81. Abre aí comigo, que eu não coloquei todo aí para a gente ler junto. Salmo capítulo 81. Olha o versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse. Então, é querer, mas também ouvir. Se Israel andasse nos meus caminhos, está entendendo que ele está falando de obediência? Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Versículo 15. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Versículo 16. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Cristo é a nossa rocha. Cristo é a nossa rocha. Você entende que sem obediência, eu quero muito, mas se eu não estou andando de acordo com a palavra, eu não vou ver. Eu quero muito, mas eu não tenho ouvido o que Deus está dizendo, não vou ver. Eu quero muito, mas eu não tenho obedecido. 1 Samuel 15, 22 fala, se tem alguma coisa que Deus gosta, é a obediência, mais do que a gordura de carneiro, de ovelha, de boi, qualquer coisa lá, mais do que qualquer coisa. Porque melhor é sacrificar do que, é melhor obedecer do que é melhor obedecer. Ele se agrada da minha obediência. A obediência hoje machuca o ouvido de muita gente, porque as pessoas hoje associam assim, obediência a algo que está mandando fazer e que é ruim, que é nocivo. Não é, gente. A obediência não é ruim. E porque alguém falou alguma coisa, só os imaturos acham que a obediência é algo ruim. Só os imaturos acham que obedecer está associado a uma ordem que vai doer. Mas a gente já está amadurecendo, amém? Então, obediência significa vai por um caminho que vai te levar a um bom lugar. E aí a gente obedece. E outro ponto que eu queria tratar com você, a gente vai, semana que vem, voltar nisso aqui, é liberar perdão e viver em amor. Porque faz parte da obediência. Faz parte da obediência. Eu quero e vou ouvir. Amém? Se quiser e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Então tá, então Deus está falando, Wellington, então vivam uma vida de perdão e amor. Não existe prosperidade, eu estou falando da vida financeira aqui, tá? Vamos pegar de financeira. Não existe, a gente não avança se a gente tiver questões que, na nossa vida mal resolvidas ou não resolvidas nesse sentido, com pessoas. Porque se Deus ama alguma coisa nesse mundo, são pessoas. Deus ama pessoas. Então, se a gente não está bem resolvido, nesse sentido de perdão, de uma vida em amor, a gente está travando o que Deus tem para fazer na nossa vida. Desse jeito. Desse jeito. Por que não anda, Wellington? Por que não anda?
Vai lá, pede ao Espírito Santo para inspecionar o seu coração. Tem uma série de princípios, mas a gente sempre tem que passar por esse caminho. Senhor, olha meu coração, vê se tem, como o Marquinhos fala aqui, vê se tem alguém morando dentro de mim. Eu não quero ninguém morando dentro de mim, só o Espírito Santo. A casa é só dele. Não tem visitante aqui, não. A casa é só dele, só do Espírito Santo. E para o Espírito Santo fazer o que ele precisa fazer, ela tem que estar vazia, tem que estar limpa, vazia para ele, limpa para ele. Amém? Tem que estar enfeitada para ele, perfumada para ele. Então, eu não posso deixar lixo dentro do meu coração. Não posso deixar lixo. É para recolher o lixo já, quanto antes. Então, se eu não libero perdão, por que eu travo, Wellington? Porque o perdão diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Não existe prosperidade em área nenhuma, nem financeira, eu estou falando de financeira, não vai existir, a gente não vai alcançar, vai viver, mas eu tenho vivido até aqui, vai ser de misericórdia. A graça é para os maduros, a graça é na maturidade. Misericórdia enquanto eu ainda não entendi alguns princípios. E aí, não faltou, mas também eu não superabundei. Me socorreu, mas eu também não passei daqui. Agora, se eu quero superabundar na graça, eu tenho que aprender a liberar perdão. Eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que aprender a ser como Jesus é, perdoador. No pior momento da vida de Jesus Cristo aqui, ele estava fazendo o quê? Liberando perdão. Estava crucificado. Estava lá, olhando todo mundo, falando mal dele. Wellington, estão falando mal de mim. Falaram mal de Jesus. Você não sabe o que eu passei. Não, mas Jesus sabe. Ou eu sou imitador dele, ou eu não vou viver o que ele tem para mim. Se quiserdes e me ouvirdes, aí sim, vocês vão comer o melhor dessa terra. Amém? Mudou? Voltou tudo? Deixa eu passar aqui. Olha o que está dizendo aqui. Perdão, uma frase aqui, uma frase não, uma frase muito grande, né? Um texto. O perdão é uma chave no reino de Deus. Sem perdão, não nos relacionamos com Deus e, portanto, não acessamos ao que foi conquistado por Jesus Cristo. Sem perdão, não adianta. Se eu estou com um problema para resolver com o Marco, eu tenho que resolver. Eu resolvo, porque senão eu não vou acessar. É ponto, é o princípio de Deus. Não vai adiantar. Quando você for ler Marcos 11, 23, 24, 25, lá, você for ver, está lá, ele está falando de fé, ele chama os discípulos para essa realidade da fé, que é criada pela fé, mas logo na sequência ele fala, e quando você estiver orando, se você lembrar que tem algum problema com o teu irmão, o que faz? Vai lá, perdoa. Por quê? Para que você também seja perdoado. Então, pronto, é uma decisão. Wellington, eu creio, você crê que tudo que tem nessa palavra é para você viver a melhor vida que alguém poderia propor para você? Você crê? Obediência está aqui dentro. Amém? Perdão está aqui dentro. Então, se eu creio nessa palavra, eu perdoo. Se eu creio na palavra, eu obedeço. Se eu creio na palavra, eu libero perdão. Porque não liberar perdão também é uma maneira é uma incredulidade. Está voltando do início aqui de novo. Pronto, obrigado. Vamos lá. Romanos 13, 8. O que a Bíblia fala para mim e para você? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A lei, ela se cumpre nisso. Amar o teu próximo como Cristo amou. Então, quer ser cumpridor da lei? Ama quem está do seu lado, ama o teu próximo, ama quem está na tua casa, ama aquele teu chefe. Ora por ele. Declara sobre a vida dele. Sabe o que Deus quer? Que ele também seja salvo. Eu caí numa área da minha empresa, que só Jesus na causa. É isso mesmo, só Jesus na causa. Por que você foi escolhido para trabalhar lá? Porque você é luz. Você é bobo. Os melhores soldados são colocados nas missões mais difíceis. O cara que tem mais treinamento é ele que vai para a missão mais difícil. Você acha o quê? O 007. Ele ia para onde? Para as missões impossíveis. Ninguém dizia para ele que era impossível. A questão é essa. Não fique dizendo que é impossível. Só vá. Só cumpra a sua missão. Amém? E aí tem umas dicas, né, que eu fiquei de dar. Afinal, a gente está terminando já. Todo final dessa série aqui, eu vou trazer algumas dicas. Semana passada eu trouxe umas dicas aqui, 2 dicas, não foi isso? A primeira dica foi gaste com sabedoria e dentro do seu orçamento, considere os custos nas suas decisões. Lá em Lucas 14, 28, ele fala, né? 28? 14, 28, Jesus fala,
alguém que vai construir uma casa, uma torre, ele primeiro se assenta com seus sábios, toma conselho, para que, iniciando a obra, não pare pelo meio do caminho e passe vergonha. Então, avalie. Outro conselho, evite empréstimos. Provérbios 22, 7. Aliás, leia Provérbios 22 inteiro, fala sobre isso. E eu quero dar essa dica para vocês, que é essa aqui. Me ajuda aí, Julinha, por favor. Passa no próximo slide. Isso, dicas práticas aí. Primeiro, seja correto. Vamos ficar de pé? Vai parecer que está terminando. O Luciano Subirac fala isso, né? Vamos ficar de pé para parecer que está terminando. Seja correto com suas contas e impostos. É isso. Gente, o reino de Deus é o reino de Deus. Você não está mais, você foi, ele nos resgatou, nos libertou do império das trevas e fez o quê? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Crente não dá jeitinho. Crente não busca atalho. Crente faz o que tem que fazer, ele é guiado pelo Espírito Santo. Às vezes eu fico olhando pela maneira às vezes as pessoas dirigirem e você vê um pouco o caráter. A gente vai olhando, tá lá, uma vez eu peguei o Uber, tá o cara lá, e daqui a pouco ele fez aquele negócio lá, de cortar um caminho, atalho. Ele desrespeitou quem estava na fila, simplesmente desse jeito. Crente, entendeu? Seja correto com as contas, impostos, com as pessoas, respeitando o espaço do outro. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Eu falo aqui, não é de brincadeira, porque é uma realidade. A gente representa um reino, não é? Amém? A gente representa um reino. Tá bom, nesse reino, a rua, como é que é a rua lá nesse reino? Você imagina a limpeza que é o reino de Deus? A paz que é o reino de Deus? A gente, sabe? Então, o cidadão que vem do outro reino, ele traz o que de lá do reino? Os costumes, a cultura. Cara, crente não joga nem lixo na rua. Amém? Não joga, não para o carro na frente da garagem do outro. Não faz isso. Por quê? Porque ele representa um reino. Mas são as boas maneiras do reino. Exatamente. Então, a dica 1, seja correto com contas e impostos. Olha o que diz Romanos 13, 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, alguém diga amém, não apenas por causa da possibilidade da punição, mas por questão de consciência. Eu represento um reino. Eu tenho o Espírito Santo em mim e o reino de Deus já está dentro de mim. Então, esse reino que já está em mim muda meu comportamento. A fé que eu tenho e você tem muda nosso comportamento, muda a nossa maneira de ser. Antes eu falava, né, no passado, tinha aquele ditado lá, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, agora não é assim, agora eu olho o outro e priorizo o outro. Agora eu espero na fila. Agora eu respeito o espaço do outro. Olha o versículo 7 de Romanos 13. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Wellington, mas esse governo está arrancando tudo, rouba tudo, não sei o quê, faz isso, acontece. O governo é o governo. Eu estou debaixo do governo de Deus. Você leu comigo Isaías 41? Nosso Pai, nosso Deus está assentado na redondeza da terra. Ele tem tudo, absolutamente tudo sob controle. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por que nada vai te faltar? Porque você tem um pastor. Amém? São coisas do dia a dia. Mas aí o meu comércio, meu negócio não vai avançar, Wellington, se eu não fizer isso, aquilo. Opa, não abra, não dê brechas. Deus vai te sustentar, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o caminho, o Espírito Santo vai te orientar, Ele vai te apresentar os clientes, Ele vai te apresentar as pessoas certas, Ele vai te favorecer. Só ande com Ele. E ande com Ele dentro dos princípios dEle. Senão você está sozinho. Amém? E a segunda dica, dedique-se de verdade ao seu trabalho. Deus te deu. Você tem um trabalho? Então, Deus te deu. Então, dedique-se de verdade. De verdade. É ruim, né? Quando você vai num lugar e aí você está esperando ser atendido e a pessoa está lá no WhatsApp. Está nem aí para você. Ela está trabalhando, ela está honrando o tempo dela. Gente, a gente está entregando o nosso tempo em troca de um salário. A gente tem que honrar isso aí. Para trabalhar, trabalhar de verdade. Crente não diz, não inventa coisa para não ir para o trabalho. Acabou. Não mintam uns aos outros. A Bíblia fala isso. Crente crente é correto, crente é o exemplo. E olha, o que Deus está chamando a gente não é para ser exemplo daqueles que não são cristãos, não, mais ainda. Porque a carta de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala, seja exemplo daqueles que são fiéis na palavra, no procedimento, no amor, em tudo. Então,
dedique-se ao teu trabalho de verdade. É para trabalhar? Trabalha. É para trabalhar? Vamos fazer o melhor. Fala mal do chefe, não, porque Deus te deu o trabalho, e ele está ali como autoridade. Então, ore por ele. Você que é chefe, não fala mal do funcionário, não, porque Deus te apresentou essa pessoa para você honrar também. É dos dois lados. Vai lá depois em Efésios, capítulo 2 de Eclesiastes, 2:24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Amanhã é segunda. Você vai para o trabalho, abençoe a sua segunda-feira. Fale bem da sua segunda-feira, porque Deus te deu essa porta de trabalho para manter você, sua família, para você ser abençoador. Entendeu? Segunda-feira, ninguém merece. Você merece a segunda-feira. Amém? Esse é o dia que Deus te deu, então se alegre nele. E aí, quando alguém chegar para você e falar de novo desse jeito, segunda-feira, ninguém merece. Ó céus, ouvidos. Não, você traz a pessoa para a realidade do reino de Deus. Espera aí, a gente merece essa segunda. Deus nos deu essa segunda e a gente vai se alegrar nela, e a gente vai trabalhar nela, e Deus vai ser honrado no fruto do nosso trabalho. Amém? É isso aí. Trabalho de verdade. E vi que isso também vem da mão de Deus. Aí, Deus te deu. Efésios 6, 7 e 8. Sirvam aos seus senhores, aos seus patrões, de boa vontade, como a quem? Ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Colossenses. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Estou trabalhando? O que eu estou fazendo? É para Deus, não é para quem está ali. Né? Sabendo que receberão de quem? Do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando eu e você trabalhamos, a gente, na verdade, está servindo a quem? A Cristo, a Deus. É a Ele que a gente serve no seu trabalho, qualquer que seja a sua área, qualquer que seja a sua área de atuação. Né? Se a tua área é um atendimento, quando você está atendendo alguém, você está servindo a Deus atendendo aquela pessoa. E, de repente, o seu atendimento vai transformar uma vida. Você está vendendo alguma coisa para alguém, aquela pessoa... É muito bom quando a gente encontra um vendedor bom, né? Não é legal? Tem hora que você compra, não é nem porque você gostou tanto, porque o vendedor te conquistou. É muito bom você encontrar com alguém que sabe vender, que te atende bem, não é muito bom? É assim. Então, vamos fazer desse jeito. São princípios do reino de Deus para a gente dar certo. É só seguir, está tudo na Bíblia. Depois, Wellington, aquele versículo, volta lá no YouTube, na mensagem, aí você pega esses versículos todos aí que estão aí, tá bom? Marcos, você vai pegar o violão? Hã? Deixa eu passar aqui para vocês. Dica 3, já foi, né? Não, está aqui. Seja honesto, fuja do dinheiro fácil. Pronto. Se alguém te apresentar alguma facilidade, questione as facilidades. Questione o que vem rápido. Porque Deus não está interessado em fazer o rápido, Ele está interessado em fazer o que é o melhor para você. E o que honra o nome dele. Sabe? Isso aqui, desse jeito, eu vou dar uma rampada aqui, vou subir. Não é isso. Salmo 112, 5 diz, feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz seus negócios. A Bíblia que está dizendo. Provérbios 11, 1, o Senhor repudia balanças desonestas. Sabe o que é isso? Né? É o certo, gente. O certo é o certo, o errado é o errado. E vai ser sempre assim. Mentira é mentira, verdade é verdade. E meia-verdade é mentira. Meia-verdade é mentira. Desse jeito. Provérbios 11, 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Tá bom? Essas dicas aí. Caminho fácil? Não tem. Tem o caminho. E só existe um caminho. E é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele me guia. E eu tenho o Espírito Santo e você também, que nos guia a toda a verdade. Ele jamais vai nos encaminhar para um caminho que não seja a verdade. Amém? Você entendeu?